Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional e Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão de 11 de março de 2011. Bom, finalmente ontem conseguimos romper a consolidação que estava há tanto tempo já prejudicando nossas operações e vamos esperar que agora, com esse rompimento, as operações, as coisas se desenvolvam um pouco mais aí e também de uma forma um pouco mais fácil, tá? Porque tem sido bem difícil, como a gente sempre tem comentado com vocês nesses calls, tanto de abertura quanto de fechamento. Sempre muito complicado operar em consolidação, tá pessoal? Não é fácil, são épocas onde a gente toma muito stop, onde existe muita reversão, muitos candles invertidos, e tudo isso acaba sempre prejudicando um pouco as nossas operações. Tá? Então vamos esperar que após esse rompimento dessa consolidação a gente consiga voltar a operar com mais tranquilidade no intraday. Tá? Conseguimos um rompimento, porém não conseguimos fechar abaixo da zona de consolidação. O mercado acabou voltando um pouquinho no final e fechou exatamente nas mínimas daquela consolidação. Tá? Então a gente agora tem que observar hoje, vai ser a confirmação se o mercado vai lá estourar o fundo de ontem, a mínima de ontem, e continuar desenvolvendo para baixo aí. Tá? Nós temos como destaque na agenda norte-americana hoje vendas no varejo antecipadas de fevereiro às 10h30. O esperado é alta de 1%. Excluindo o setor automotivo, o esperado é alta de 0,7%. Tá? Então temos esses dados saindo aí hoje às 10h30 da manhã. Tá? Daqui 5 minutinhos, na verdade. Temos também às 11h55 o número preliminar da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan para março, com esperado em 76,3, certo? Ao meio-dia vai sair os estoques de empresas de janeiro, com esperado em alta de 0,8%. Então temos notícias aí às 10h30 e temos notícias também ao meio-dia, horários que podem ter aí maior volatilidade, tá? Então vamos, hoje, a princípio, a gente tem que esperar o rompimento da mínima de ontem para confirmar o rompimento da consolidação, para confirmar que o mercado vai retomar a tendência de baixa e daí sim a gente vai poder montar operações com um pouco mais aí de tranquilidade, tá? Lembrando sempre a vocês que na semana que vem eu estarei de férias, tá? Mas os calls continuam normalmente com o professor Bruxel, tá? Então o Bruxel vai fazer esses calls aí com vocês na minha ausência e no dia 21 eu estarei de volta já fazendo os calls novamente e durante o pregão também com vocês, tá? Então semana que vem eu estarei de férias, qualquer coisa, por favor, entre em contato com o Bruxel, que ele está aqui para me substituir e ajudar vocês nessa semana que eu estarei ausente, tá? Vamos ver então como é que vai ser o nosso mercado hoje, gente. Bom, vocês estão vendo aqui na minha tela o índice futuro, tá? A gente já ainda está trabalhando dentro dos limites do candle de ontem. Precisamos aguardar esse rompimento, tá? Exatamente aqui neste ponto. Veja que rompemos ontem, mas acabamos fechando acima do ponto de rompimento. E hoje estamos trabalhando aqui sem mínimas nem máximas em relação ao candle de ontem, tá? Então o ponto importante do nosso índice futuro, ele passa a ser 66.300 pontos, tá? A partir deste momento, nosso índice entra em tendência, nosso índice futuro, e a gente pode acreditar em um mercado mais baixista, em um mercado que deve ceder um pouco mais, tá? Só para título de acompanhamento, a máxima de ontem é 67.460, tá? Então isso teoricamente não deveria ser rompido para haver a continuidade. Caso o mercado desenvolva para cima, a gente vai ter que parar de novo, esperar de novo, porque a gente voltou para a zona de consolidação, tá certo? Então a gente vai ter que aguardar um pouco novamente. Então vamos esperar que essa mínima seja rompida logo de cara, logo na abertura, para facilitar um pouco a nossa vida, né? O índice Bovespa, que vocês estão vendo agora, ele rompeu ontem a mínima da consolidação, tá? Nós tínhamos esses dois pontos de consolidação traçados e conseguimos o rompimento ontem dos 66.049, tá?
Então fizemos mínima ontem de 65.853,94. Tá? Então perdemos os 66 mil pontos e rompemos a mínima da consolidação. Isso significa um pivô de baixa no gráfico diário, significa o mercado em tendência de baixa, pelo menos em termos gráficos. Tá? É claro que uma coisa é gráfico, outra coisa é o que o pessoal faz no mercado. Como a gente sempre diz para vocês, o que vale não é o gráfico, o que vale são as pessoas comprando e vendendo os ativos. É isso que faz o preço movimentar. Tá? Então, a gente tem que aguardar agora o rompimento desta mínima de ontem, 65.853,94. Havendo esse rompimento, a gente pode acreditar que o mercado voltou à tendência, a gente pode relaxar um pouquinho nas operações, podemos começar a montar mais operações, arriscar um pouquinho mais, porque o mercado volta a ter tendência, o que é muito bom. Tá? O alvo deste movimento seria aqui os 64 mil pontos, tá? Então seria a mínima do ano aqui, marcada lá no mês passado, por volta do dia 9, dia 10 lá, tá? Então, gente, é isso que a gente tem que ficar de olho, é isso que a gente tem que acompanhar. E como eu disse, vale a pena aguardar esse rompimento dos 65.853 para a gente conseguir um pouco mais de tranquilidade na montagem das operações, ok? O índice Dow Jones também ontem montou um pivô de baixa, conforme vocês podem ver aqui. Também estava trabalhando numa zona de consolidação, desde o começo do mês aqui. E ontem rompeu a consolidação e rompeu também a mínima anterior, que era 11.983,17. Tá? Então, fizemos mínima ontem aqui de 11.974,39. Perdemos por pouco a mínima, tá? Do dia das semanas anteriores, lá no dia 23, 24 ali de fevereiro, mas perdemos, certo? Então, graficamente, isso significa um pivô de baixa, tá? Então, o Dow Jones agora, teoricamente, eu sempre digo teoricamente porque, repetindo, os gráficos eles ajudam a gente a entender o comportamento do preço. Mas o que faz os ativos movimentarem é, na verdade, as pessoas comprando e vendendo. Tá? Então, nem sempre aquilo que o gráfico está nos dizendo vai acontecer. E a gente sempre tem que aguardar as confirmações durante o dia para aí sim conseguir montar nossas posições. Tá? Então, gente, o Dow Jones teria alvo aqui nessa média, que é a média do semanal, lá por volta dos 11.800 pontos. Tá? Então, teria ainda mais espaço para corrigir, mais espaço para cair. Tá? Neste momento, os futuros do Dow Jones operando em baixa aí de 0,200, 0,2, tá? Um pouco consolidados aqui, certo? Fizeram mínima na madrugada e consolidaram agora o restante do período. Tá? Estamos bem próximos da montagem de um pivô de alta, vamos aguardar que isso não aconteça, para que a gente tenha um dia de queda forte, confirmando o movimento e facilitando assim as nossas operações. Tá? Então, pessoal, vamos às nossas recomendações, as recomendações de compra da nossa equipe. Tá? Então, nós temos aqui RZID3, a Rossi, tá? Muito forte no dia, não só a Rossi, como todas as construtoras estavam. A gente tem a Rossi deixando um belo candle aí de 3% de alta praticamente ontem. E precisamos aguardar o rompimento da máxima de 13,31 da Rossi. Tá? Rompendo 13,31, a Rossi passa a ter objetivo lá em 13,55 e depois ela tem objetivo lá em 13,79, indo rumo aos R$14. Tá? Então tem várias resistências no meio do caminho, mas o ativo estava realmente muito forte no pregão de ontem e a gente acredita que pode continuar desenvolvendo. Tá? Para quem não pegou, o ativo é Rossi, o código é RZID3 e nós nos interessamos para comprar a partir dos R$13,31. Tá? Temos aqui também a Cyrela, vocês estão vendo aqui no meu gráfico. Tá? A Cyrela ontem, finalmente, ela conseguiu
deixar um invertido sem fazer mínima em relação ao dia anterior, tá? Dando aí sinais de que pode corrigir até as médias do diário, tá? Então tem espaço para voltar a Cirela, caso rompa aí os 15,96, arredondando R$16, tá? Então nos interessamos pela Cirela a partir aqui dos R$16. Ela tem alvo para buscar inicialmente este topinho aqui, 16,54, e após 16,54 os R$17, tá? Então tem um alvo bastante interessante, vale a pena acompanhar a Cirela caso rompa aí esses R$16, ok? Temos também Gafisa, que ontem era uma das mais fracas das construtoras, tá? Acabou deixando um candle bem esquisito aqui, não definindo muito a tendência, mas também vale a pena acompanhar, tá? Como o setor todo apanhou muito nas últimas semanas, aí, para não dizer meses, e então o setor todo tem espaço para se recuperar. Vale a pena acompanhar a Gafisa aqui neste rompimento. O ideal seria aqui, ó, tá? A partir dos 10,32. A máxima de ontem é lá nos 10,20. Tá? Como é um ativo de R$10, então 12 centavos já dá mais de 1%. Tá? Então vale a pena acompanhar a partir dos 10,20, mas o ponto mais importante seria a partir dos 10,32. Tá? Aí também eu teria algo para buscar lá os 10,84, com objetivo enorme para ser atingido. Tá? Temos PDGR3, perdão, PDGR dentro da consolidação dela, tá? Que já está rolando aí desde o mês de fevereiro. E a PDG a gente tem aí o rompimento, alguns valores importantes. 9,39 seria a máxima de ontem. Aí temos 9,49, que é a máxima lá do finalzinho do mês passado. Temos, após isso, 9,65. E depois temos 9,78. Depois disso, os R$10. Tá? Então também temos várias resistências, mas como eu disse, vale a pena acompanhar. A PDG, a partir do rompimento dos 9,39, ela tem tudo para se desenvolver mais e buscar esses alvos que a gente passou. O ativo é PDG e o código é PDGR3. Tá? Temos aqui a MRV, também se recuperando muito bem no pregão de ontem. Tá? E vale a pena acompanhar a MRV caso rompa os R$13,39. Tá? Rompendo os 13,39, que é a máxima de ontem, ela tem espaço para buscar lá os 13,60, e daí rompendo esses 13,60, ela abre algo para buscar lá os R$14,15. Tá? Então, muito bonita no dia de ontem a MRV, e vale a pena acompanhar esse ativo também. Tá? O ativo é MRV Engenharia e o código é MRVE3. Tá? Temos também BTOW3, tá? Que estava na nossa lista de venda e acabou revertendo muito forte no dia de ontem, deixando um candle muito bonito. Então vale a pena acompanhar a BTOW no rompimento aí dos R$24,82. Tá? Ela abre espaço para buscar objetivos ainda maiores. Perdão, 24,82 é rompimento para baixo. O rompimento que nos interessa, desculpe, é 26,09. Tá? Rompendo 26,09, aí sim ela passa a buscar alvos ainda maiores. Ela tem espaço para buscar lá R$27,54. Tá? Rompendo esses 27,54, ela teria espaço para buscar os 28,87. Tá? O ativo é BTOW e o código é BTOW3. Tá? Então vale a pena acompanhar o rompimento dos 26,09. Também um ativo que cedeu muito, que apanhou muito aí nos últimos meses e que vale a pena um acompanhamento um pouco mais preciso no intraday para algum tipo de operação. Tá? Temos também LAME4, lojas americanas. Também ameaçando uma falha de fundo aqui, com um pequeno pivô no diário, mas a montagem do grande pivô no diário
vai acontecer aqui nos R$14, tá? Então R$14,08. Como ainda está bastante distante, vale a pena a gente apostar, a gente acreditar aí a partir do 13,64, já vale a pena a gente ficar de olho nas lojas americanas, buscando aí o objetivo dos R$14, tá? O ativo é Lojas Americanas e o código é LAME4, tá? Temos também a Cielo 3, tá? Ontem desenvolveu bem, acabou deixando uma espécie de um invertido aqui no diário, que ficou um pouco esquisito, tá? Não nos agradou muito, mas de qualquer forma tem subido muito bem todos os dias, é um ativo que está muito forte e vale a pena também acompanhar, tá? Então, gente, nós temos aí a Cielo, rompimento dos R$14,16. Rompendo esses 14,16, ela passa a ter objetivo nos 15,49, tá? Então tem um alvo bem grande para ser atingido aí, tá? Então vale a pena acompanhar. O ativo é Cielo e o código é CIEL3, CIEL3, tá? A partir dos 14,16 nos interessa para uma compra, tá? Temos também a Redcar RDCD3, tá? A Redcar buscou ontem exatamente o ponto que a gente passou no call, que era os 23,04, que seria este ponto aqui, tá? Então, também trabalhou bem ao longo do dia, subiu forte e parou exatamente aqui onde a gente falou, no 23,04. Então hoje a gente já pode ficar de olho neste rompimento aqui dos 23,04. Se romper 23,04, tem tudo para desenvolver mais e buscar o alvo aí de R$24, 23,97, tá? Então tem bastante alvo para buscar ainda, vale a pena acompanhar. O ativo acabou de montar um pivô no diário, muito forte, está muito bonito, tá? Essas eram então as recomendações de compra da nossa equipe. Lembrando que a gente acredita que o mercado deve agora retomar a tendência de baixa. Mas, como nas últimas semanas a gente foi enganado constantemente pelos gráficos, é sempre interessante ter opções de compra e opções de venda, tá? Então, a gente ainda está consolidado. Teve um rompimento ontem, foi pequeno, acabamos voltando, fechando dentro da zona de consolidação. E hoje precisamos confirmar isso aí, tá? Então ainda pode voltar a subir e enrolar a gente mais um tempo. Isso ainda pode acontecer, não é impossível, tá? Então por isso que a gente está passando ainda opções de compra e opções de venda, que a gente tem que estar preparado para qualquer coisa que o mercado possa nos oferecer ao longo do pregão, tá? Bom, vamos então às recomendações de venda, que são aí as minhas apostas para o dia, tá? Eu acredito que o mercado deva ceder um pouco mais forte. Espero que sim, para a gente poder retomar a tendência, né? Se a gente for acreditar exatamente no que os gráficos estão dizendo, a gente deve acreditar que uma força vendedora deve vir por aí. Esperamos que isso realmente aconteça. Então vamos lá. BBAS3 cedeu muito forte ontem, tá? Todos os bancos cederam muito forte ontem. E vale a pena acompanhar a BBAS. Ele tem mínima lá em 27,63, tá? Então, caso rompa aí o 27,63, a gente passa a ter alvos bem maiores aí, como por exemplo 27,07 e depois disso 26,59, tá? Então vale a pena acompanhar. A mínima do dia de ontem do Banco do Brasil é 27,80, tá? Então, como está muito próximo do 63, eu recomendo ficar de olho no 63, tá? Aqui é uma região de suporte, é uma região onde vai entrar força compradora e a gente vai ter que verificar daí quem vai estar mais forte no momento, tá? Então, eu recomendo aguardar até o 27,63 para daí sim a gente tentar algum tipo de operação, tá? O ativo é Banco do Brasil e o código é BBAS3, tá? Temos também o Bradesco, BBDC4, da mesma forma aí como o Banco do Brasil, a gente tem abrindo com um gap fortíssimo, tá? E afundando, fechando o mínimo do dia. Então também uma bela aposta para o dia, montando pivô de baixa no diário, tá? Conforme vocês podem verificar aqui, quando perdeu os 30,42. Então tem tudo para desenvolver ainda mais no dia, caso o mercado continue cedendo, tá? Os bancos são a minha grande aposta para o dia, caso o mercado continue cedendo, tá?
Temos aqui R$ 30,22, então, que é a mínima de ontem. Rompendo esses 30,22, tem tudo para buscar lá os R$ 28,97, tá? Então acho que vale a pena acompanhar o Bradesco também, perdendo os 30,22. O código é BBDC4, tá? Temos aqui o Itaú, mesma condição, tá? Parabéns ainda ao Daniel, Daniel Curti, que fez uma bela operação, fez um belo trade no Bradesco no dia de ontem. E nós temos aqui, no Bradesco não, no Itaú, perdão. Temos aqui o Itaú, também com gap, também com a montagem de um pivô de baixa no diário. E o ativo agora tem tudo para continuar desenvolvendo e buscar as mínimas, tá? Vale a pena acompanhar a partir do 34,82. Rompendo o 34,82, tem tudo para ir lá buscar os 33,79, tá? O ativo é Itaú e o valor que nos interessa é 34,82, tá? Temos daí também CSNA3, também muito bonita CSN ontem, perdendo essa zona de consolidação aqui, certo? Que já estava há algum tempo se enrolando nesse valor aqui dos R$ 26. Então ontem foi perdido esses R$ 26. Fizemos mínima e ela ainda tem bastante a desenvolver, tá? Tem alguns alvos que ela pode buscar ainda aqui no 25,70, que foi atingido ontem e acabou voltando. Depois nós temos o objetivo aqui em 25,28 e finalmente temos 24,74, tá? Então, gente, a CSN vale a pena ficar de olho a partir do rompimento da mínima que vai acontecer aqui em 25,56, tá certo? Rompendo 25,56, ela tem espaço para 25,28 e depois para 24,74, tá? Então vale a pena acompanhar a CSN. Era um dos ativos que estava cedendo mais forte no dia ontem e vale a pena, como eu disse, ficar de olho nesse 25,56, tá? Temos também Gerdau, GGBR, a Gerdau montando o pivô de baixa, ativo que também a gente analisou no call ontem de abertura. Rompeu 21,57 e fechou na mínima do dia, tá? Então mais um indicativo aí de que pode ceder um pouco mais forte ao longo do pregão, tá? Vale a pena acompanhar a GGBR, porque ela perdendo esta mínima de ontem, aqui em 21,50, ela tem tudo para buscar lá os R$ 20,87, tá? Então tem um alvo bem grande aí no diário, e depois a gente tem alvos ainda maiores lá abaixo de R$ 20, tá? Então vale a pena acompanhar a Gerdau, pivô de baixa no diário, e vamos buscar agora R$ 20,87, tá? O ativo é Gerdau, o código é GGBR4 e o ponto que nos interessa é o 21,50, a perda dos 21,50, tá? Temos lá o ZIN5, a Usiminas. A Usiminas continua dentro daquela zona de consolidação, tá? Como a gente analisou na semana passada, chegou perto aqui da máxima, já deixou invertido, já começou a ceder, mas como eu disse para vocês, ativos em consolidação costumam ser muito difíceis de serem operados, porque a gente tem vários invertidos, tá? Então observe nas Usiminas aqui a quantidade de invertidos que a gente tem em todos os lugares do gráfico, tá? Então isso é normalmente muito complicado de operar porque não existe continuidade, tá? Na tendência, ok? Então é bem complicado esse tipo de operação, esse tipo de gráfico, ok? De qualquer forma, vale a pena ficar de olho porque ela tem movimentado forte, mesmo dentro do intraday, mesmo dentro da zona de consolidação. Perdendo aí 19,73, ela deve ir lá buscar as mínimas da consolidação lá nos 18,12 novamente, tá? Então observem que há 3, 4 pregões atrás ela estava lá nas mínimas, foi lá nas máximas e pode voltar lá para as mínimas de novo. Então vale a pena acompanhar esse ativo. Dá para operar no intraday essa consolidação no diário porque os limites dela são bastante grandes e os candles também têm sido bastante grandes, tá? Então ela sobe 2, 3%, cai 2, 3%. A gente pode aproveitar esses movimentos, tá? Vale 5, perdão. A Vale cedendo muito forte, com certeza em função de alguma notícia, alguma coisa, que o ativo já deixou
o segundo gap no diário, tá? Então continua cedendo muito forte. A Vale fechou ontem os R$ 46 na mínima do dia, com volume de mais de 1 bilhão, tá? Então vamos colocar aqui para vocês acompanharem. A última vez que a gente teve um volume desse na Vale foi lá em setembro do ano passado, tá? Então vocês podem ver aqui que poucas vezes a gente teve um volume tão forte assim na Vale, tá? Então o ano passado aí inteiro talvez tenha acontecido uns 5 ou 6 pregões com um volume desse, tá? Então bem considerável, bem forte o volume da Vale, e o ativo está muito feio, tá? Como eu disse, o segundo gap consecutivo de baixa, então ainda pode desenvolver um pouco mais, tá? Já está um pouco descontado, já está um pouco barata, vamos chamar assim, mas barato e caro não existe aqui na bolsa, mas de qualquer forma, vocês entenderam o recado, está um pouco esticada, já caiu muito nos últimos pregões, mas vale a pena acompanhar a perda desses R$ 46, tá? Lembrando sempre, claro, que a Vale, em apenas 2 pregões, ela já caiu 6%. Melhor, 4 dias, mas 2 pregões que tivemos feriado, né? Então, em 2 pregões foram mais de 6% de queda, então ela também pode se recuperar um pouco, tá? Mas, de qualquer forma, perdendo os R$ 46, tem tudo para voltar a cair, e daí os objetivos são enormes, tá? 45, 44, R$ 43. No gráfico, a gente poderia colocar como primeiro objetivo da Vale 43,91, tá? Então, um alvo enorme para ser atingido, vale a pena acompanhar. Temos OGX P3. O que foi o OGX no pregão de ontem? Tá? Cedeu muito forte, fechou com 5% de queda, mas chegou a operar com mais de 6%. Tá? Então, também muito feio o ativo, e também tem espaço para desenvolver ainda mais. Tá? Perdendo agora os 18,81. Tá? Então, se perder 18,81, tem tudo para buscar lá a mínima em 15,92. Vale a pena acompanhar a OGXP3 perdendo 18,81. Temos também MMX M3. Cheguei a operar a MMX ontem. Consegui tirar 1% dela no rompimento dos 9,23. Tá? E hoje temos o rompimento do 9,04, que vale a pena acompanhar. Perdendo os 9,04, R$ 9,00 redondo, ela passa a ter objetivo lá embaixo em 8,32, que é a mínima do ano passado. Tá? Então também está muito feia. Se perder esses 9,04, vai montar um pivô de baixa e tem tudo para continuar cedendo. Tá? O ativo é MMXM3 e nos interessa abaixo de R$ 9,00. Tá? Temos Embraer e MBR3, tá? Também cedendo mais forte agora. O ativo estava em tendência de alta, consolidou um pouco e está bem próximo de montar um pivô de baixa se perder aqui os 13,26. Tá? Então nós temos 2 pontos importantes, 13,26 e 13,08. Caso esses pontos sejam perdidos, muitos stops devem ser disparados e o ativo pode voltar a ceder forte, aí alvo objetivo lá em 12,20, R$ 12, alguma coisa nesse sentido. Tá? O ativo é Embraer, o código é EM de Maria, BR3, nos interessa a partir dos 13,26, ok? Temos HYPE3, hipermarcas, também voltou a ceder forte no pregão de ontem, tá? Estava desenhando aqui uma falha de fundo, porém ontem já acabou com essa expectativa e já voltou mais uma vez para a nossa recomendação de venda. Nos interessamos pela hipermarcas HYPE3 a partir dos 17,71. Caso perca esses 17,71, tem tudo para buscar lá os R$ 16, 15,99. Tá? Então vale a pena acompanhar. Finalmente, a última recomendação do dia, hoje tinha bastante, positivo, a Pose 3, perdendo aqui os R$ 9,00. Tá? Então já esteve em nosso call esse ativo em outras vezes, acabou não rompendo, e dessa vez tem tudo para ir lá romper. Tá? Vale a pena acompanhar, perdendo aí os R$ 9,00, pode desenvolver ainda bastante para baixo, deve também disparar um monte de stop. Vale a pena acompanhar a Pose 3, caso perca esses R$ 9,00. Tá? Os objetivos dela lá próximo aos R$ 8,00, então tem alvos enormes para serem atingidos aí. Tá?
Essas eram então as nossas recomendações, pessoal. O chat lá, CSN já analisei, Vale já analisei, MRV, MMX também já analisei, faltou a BVMF. Aqui está, BVMF3. Também o ativo está dentro da zona de consolidação, certo? Então, por enquanto, a gente acabou não dando muita importância para a BVMF por ela estar numa zona de consolidação, tá? Então, vale a pena acompanhar, caso você se interesse por ela, tá? Este ponto aqui seria um ponto interessante, os 11,20. Eu não pretendo operar nesse ponto, uma vez que até o volume dela caiu bastante aqui. Então tem que esperar entrar mais volume para a gente poder acreditar. E essa entrada de volume deve acontecer perto aqui dos 10,87. Se isso acontecer, aí sim. Então, a minha recomendação é aguardar até o 10,87 e focar no rompimento, que eu acho que pode ser interessante, tá? Bom, o Fábio diz bom dia, a boca tá boa, gente. Não entendi o seu comentário, Fábio, peço desculpas. Bom, o Luiz fala lá, maior terremoto registrado nos últimos 140 anos ocorreu no Japão. Está causando tsunamis na costa oeste do Pacífico. Isso tende a derrubar o Ibovespa? Bom, na verdade a gente não pode afirmar nem que sim nem que não, porque, como a gente diz, a notícia é muito difícil de você prever. A gente não costuma fazer previsão com base em notícias. O que a gente pode afirmar é que o índice futuro está operando dentro dos limites do candle anterior, ou seja, até agora o terremoto lá no Japão não influenciou em absolutamente nada no nosso índice, porque ninguém está dando muita bola para isso, tá? Continuamos dentro dos limites do candle de ontem, praticamente aí no 0 a 0, tá? O Dow Jones está operando agora em 0,3% de queda, também na mesma balada, sem muita movimentação, com tendência leve de queda aí, tá? Gente, encerrando esse call então, o meu conselho, a minha dica de hoje é só a questão da mínima de ontem, tá? Rompemos a consolidação, mas acabamos voltando e fechando acima, ou fechando na mínima. Então precisamos agora confirmar aquele rompimento para a gente poder acreditar de vez que o mercado retomou a tendência. Torço para que isso aconteça. A gente está precisando de dias tranquilos, de dias de tendência clara, porque tivemos muitos dias difíceis aí e já está na hora de vir alguns pregões daqueles bem gostosos de operar, que a gente consegue fazer um lucro bem consistente. Isso deve acontecer caso o mercado retome a tendência. De minha parte, eu não vou montar operações até a gente perder a mínima de ontem, porque aí sim eu vou saber que o mercado está em tendência. Operações antes desse rompimento são meras apostas e muito fácil de tomar um stop nessas situações, tá? Desejo, como sempre, para vocês um grande abraço, e dessa vez um abraço maior ainda, porque, como eu disse, estarei de férias na próxima semana, então só volto a conversar com vocês lá no dia 21 de março. Nesse período, nossos calls continuam normalmente, o Bruxel vai estar fazendo o call com vocês, tá certo? Então, gente, um grande abraço, um excelente pregão a todos e até a próxima.